na Rádio Ceará News. Ceará Notícias. As notícias do dia comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. Você por dentro da notícia. Olá, muito bom dia. A partir desse momento, nós estamos começando aqui na Rádio Ceará News, o Ceará Notícias. A você que está ouvindo a gente nesse momento em casa, você no trabalho, nos aplicativos, o nosso muito obrigado, seja muito bem-vindo. A partir desse instante, você acompanha as principais notícias do dia. Hoje no estúdio, Maiara Angel e Eduardo Calegari. Olá, Maiara. Seja muito bem-vinda. Oi, Eduardo. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, pessoal que está assistindo a gente. Estamos começando o programa de hoje já trazendo a primeira informação aqui do Ceará Notícias, mas antes eu quero convidar você para curtir aí e acompanhar as nossas redes sociais. É essa que está aparecendo aí na tela. Você pode seguir o Instagram, pode também procurar no Facebook e acompanhar as informações acessando www.cearanoticias.com.br, ficando bem informado. Maiara trazendo a primeira informação do programa de hoje. É isso aí, Eduardo. A gente vai falar agora sobre a votação que aconteceu sobre o Uber, né? Os aplicativos de mobilidade. Já a gente teve a votação hoje. O projeto de regulamentação do transporte individual de passageiros por aplicativo, como o Uber, o 99 e o Táxi Amigo, foi aprovado na Câmara Municipal de Fortaleza. Alguns dos pontos que foram discutidos são: a Prefeitura vai cobrar uma taxa de 2% do total do valor de cada viagem. Esse valor pode ser reduzido se a plataforma financiar medidas mitigadoras de impactos de mobilidade urbana, como, por exemplo, implantar 1 quilômetro linear de faixa exclusiva de ônibus por ano a cada 200 carros cadastrados, construir 1.000 metros quadrados de calçada por ano, 1 quilômetro de ciclofaixa por ano a cada 200 carros cadastrados, patrocinar uma estação do sistema de bicicletas compartilhadas por ano a cada 900 carros cadastrados. Um outro ponto: o motorista também deve apresentar uma certidão negativa de antecedentes criminais, comprovação de contrato de seguro aos passageiros, possuir carteira de habilitação B, C ou D, carteira padrão pela Etufol, né, que é emitido pela Etufol, além da certidão negativa emitida junto à Receita Federal. O artigo 4º do projeto de lei também prevê que dados das viagens sejam encaminhados à Prefeitura, dentre estes as informações de origem e destino, o mapa do trajeto, itens do preço pago, tempo de espera, avaliação do serviço, identificação do condutor e quaisquer outros solicitados pelo município de Fortaleza. Não prevê um limite de motoristas por aplicativo. Não há proibição quanto à placa de outros municípios, inclusive os carros de locadoras. Serão exigidos carros com idade máxima de 5 anos a partir da sua data de fabricação. A Comissão de Transporte da Câmara dos Vereadores, no entanto, propõe 3 anos de carência a partir da data de publicação da lei para que os proprietários se enquadrem no padrão exigido. E o último item é a exigência de vistoria anual pela Etufol, de acordo com o fim da placa de cada veículo, ou seja, a vistoria será dada na mesma data do licenciamento do carro, com a mesma regra que é usada pelo Detran. Após o vencimento, haverá mais 30 dias para a regularização. Então, esses são alguns dos principais pontos que foram colocados em votação. A gente ainda não teve acesso ao texto original, como é que ele foi aprovado. A votação foi agora 10h30. Mas eu coloco os pontos interessantes com relação a essa mobilidade, né? A preocupação, pelo menos que a Prefeitura está demonstrando, né? Isso, está demonstrando com relação à questão da mobilidade urbana, né? O impacto em que a empresa como o Uber, a 99 ou as outras empresas que possam vir a chegar aqui tem que ter com relação à cidade. Construção de calçadas, ciclofaixas, ciclovias, faixas para ônibus, a questão também das bicicletas compartilhadas, que eles vão ter que patrocinar a cada quantidade X, né? Acho que são 900 carros por ano cadastrados no aplicativo. Então, pelo que eu tô lendo, eu acho que são pontos positivos, né? Está convertendo aí parte desses lucros, acho que 2%, 1% do faturamento ficaria para converter em benefícios
para a cidade, em benefícios... Exatamente. Na verdade, para a cidade. Benefícios para o usuário, seja o transporte público, para quem usa o Uber, para quem não usa o Uber, o 99 táxi, enfim, os motoristas de aplicativos. Olha, dada a circunstância apresentada hoje, com essa votação de 30 votos a favor da aprovação da lei e 1 contra, eu não acho absurdo, não. Também não. Pelo menos esses pontos que estão sendo colocados eu achei super plausíveis. A taxa de 2% é uma taxa relativamente alta, mas para os benefícios que vão trazer, né, e para você manter pelo menos essa opção de transporte mais barato, mais em conta que os táxis tradicionais, eu acredito que vai valer a pena. Vamos ver aí quanto é que vai ser repassado para a gente, né? Porque tem a opção da Uber... como é que a gente fala? Absorver essa taxa. Verdade. 2% não é de cada corrida, não é tanta coisa. Mas vamos esperar aí para ver quanto é que vai ficar o custo final das corridas, né? E o quanto é que vai ser repassado para a gente. A justificativa do Uber é que, querendo ou não, em um curto espaço de tempo, a taxa pode aumentar em até 80%. Né? Mas deram um prazo de 3 anos aí, né? Para trocar os carros. Isso, exatamente. Então isso não vai chegar, teoricamente, agora no bolso do consumidor. Isso. E eles também diminuíram a questão da idade do carro, né? Que eram 10 anos. Para 5 e anos. Agora são 5 anos. Então, fica um pouco mais tranquilo aí para as pessoas correrem atrás realmente de fazer isso. Em 3 anos de prazo. Você está faturando? Isso. É legal fazer um esforço. Eu acho que ninguém pode ganhar tudo 100%. É um investimento, né? É investimento. Vai ficar melhor também para o usuário. Carro com 5 anos de uso, os taxistas já têm a obrigatoriedade de trocar com 3 anos. Então, assim, se a regra tem que valer para todos, por que não também para o Uber? Em cima desse texto que foi apresentado, da aprovação da lei, eu não acho absurdo, eu acho que é muito válido. Também. Vai ser legal para os motoristas de aplicativo, seja mundo, de qual plataforma, vai ser legal para o usuário. E a gente espera que, é claro, com essa extensão do prazo, o limite para troca dos veículos de 10 para 5 anos, com prazo de 3 anos para que a troca seja feita, isso não vai chegar, que é claro, com a diminuição dos carros, aí aquela taxazinha, que me fale o nome agora, a dinâmica vai aumentar. Se tirar 10 mil carros da Praça de Fortaleza, a dinâmica vai lá para cima. Não vai ter carro para atender a galera. Mas com limite de 3 anos, para essa galera que está com carro acima de 5 anos fazer a troca, eu acho que ainda vai por um bom tempo ser uma opção com relação custo-benefício muito bacana. Olha, gente, mais informações chegando ainda, tratando desse lance de transporte para você, amigo, que está a fim de trocar um veículo. Olha só, a venda de veículos seminovos, é isso mesmo, a venda de veículos seminovos cai pela metade no começo desse ano, final do ano passado até esse ano. De usados de 9 a 12 anos, sobe 79%. Vai na contramão da notícia que a gente acabou de falar agora, né? Assim, a de carros usados a partir de 9 anos até 12 aumentou as vendas. Mas isso tem uma explicação simples. Esses veículos, geralmente, eles têm a taxa de juros um pouco maior. A taxa de juros é maior, é mais elevada para que você faça o financiamento. Às vezes nem é possível financiar. E aí, quando você tira a liberdade do cliente de fazer aquele financiamento, é claro que a disponibilidade de venda daquele veículo fica mais complicada. Para especialistas, parte dos compradores de seminovos está voltando com carro zero. Por outro lado, a valorização dos usados com até 3 anos leva parte dos clientes a buscar aqueles carros acima dos 9. A venda de veículos seminovos, como aqueles de até 3 anos de uso, caiu pela metade de janeiro até abril desse ano em comparação com o mesmo período do ano passado. O volume de seminovos vendidos passou de 1,7 milhão de unidades nos primeiros 4 meses de 2017 para 888 mil no mesmo período desse ano. Então, de janeiro a abril desse ano, para mais de 1 milhão de veículos seminovos deixaram de ser comprados no mercado. É uma taxa alta, né? Uma taxa muito alta. É uma dica especial para quem está a fim de comprar um carro. Carro a partir de 9 anos, gente, o custo... É só problema. É só problema. É melhor você economizar um pouquinho, né? Juntar aqui, juntar dali. Um novo com 3 anos ou um zero. Existem financiamentos aí que, se você for atrás de comprar um carro financiado, mesmo que seja com 24 meses, a parcela sai igual a parcela de um zero. É verdade. A relação custo-benefício é muito melhor. Mas são oportunidades e oportunidades. Quem sabe você colocando na balança, dependendo do valor de entrada, você consiga um desconto melhor para fazer um bom negócio. Essa é a dica aqui da Rádio Ceará News. Vou mandar um alô aqui pro pessoal do Facebook. A gente está ao vivo no Facebook. Marcelo Marinho tá aí mandando um abraço pro Medeiros. Medeiros está viajando. Inclusive, a Tereza também falou aqui, viajou a trabalho.
mas fica aí o registro. Marcelo Marinho mandando um abraço pro Medeiros. Francisco Marcelo tá pedindo um abraço pro pessoal da Várzea, em Sobral. Galera de Sobral, Várzea, um abraço aí. E o Fabiano Moraes, lembre-se das isenções que taxistas têm na compra de carro novo. Motoristas de aplicativo pagam o mesmo valor que você. Então, ponto aí interessante. Manipulamente. O motorista, a gente falando de carro, de aplicativo. O motorista, o proprietário de veículo com placa vermelha, não precisa ser taxista, ele tem isenções de fabricante a fabricante. Se você vai comprar um Renault, existe um valor de isenção, Toyota, enfim, são de 18% até quase 40%, 38% de isenção. Maioria dos taxistas que vão trocar de veículo a cada 3 anos, eles conseguem vender o carro com um valor bem parecido do que, aliás, até mais caro do que o do valor de mercado, porque eles conseguiram uma taxa especialíssima. Então o cara recebe a grana, rodou o carro por 3 anos e não gastou nada nisso. É verdade. Manutenção, né? Então, assim, é um incentivo para que o cara fique na praça, seja ele taxista ou não, enfim. Todo funcionário, toda pessoa que está a fim de comprar um carro com financiamento ou à vista e tem a placa vermelha, que é a placa de aluguel, ele tem esses descontos que variam aí até 38%, 40%. É bem lembrado, viu? Mas é o seguinte, isso é uma luta, você vai buscando, os taxistas conseguiram isso hoje, estão chateados. Nos últimos 2, 3 anos foi a maior confusão que houve com os taxistas brigando pelos direitos, que, entre aspas, quase seriam revogados, porque é um mercado. Comentamos até no programa de ontem, Maiara, que vagas de taxistas no país inteiro, mas aqui em Fortaleza chegava a 200 mil. Então, se o cara tivesse 3 vagas, não precisava mais trabalhar, não. Colocava 2 motoristas, o dos 3 carros que ele tem de dia, 3 motoristas à noite, alugava por R$1.000, estava tudo feito. Tem que observar. Ceará Notícias. Idosa com Alzheimer ganha ação judicial para receber tratamento domiciliar de plano de saúde. Uma idosa que sofre de Alzheimer entrou com ação no Tribunal de Justiça do Ceará, o TJCE, para receber um tratamento domiciliar pela Unimed, que havia se recusado a disponibilizar o recurso. A primeira Câmara de Direito Privado determinou a garantia do tratamento na última quarta-feira, dia 9. Conforme o processo, a idosa de 84 anos é titular do Plano de Saúde Multiplan. Em razão do quadro clínico, a paciente, que é alimentada por sonda, solicitou uma dieta especial recomendada pela nutricionista que a acompanha. Além disso, solicitou também os insumos e os materiais necessários para o procedimento. A paciente, no entanto, teve o seu pedido negado pela cooperativa de saúde e entrou com uma ação na justiça. Representada pela irmã, a idosa alegou não possuir condições de alimentar-se por via oral em razão do quadro neurológico e pelo risco de infecção pulmonar. Contudo, o juiz da 36ª Vara Civil da capital negou a demanda, justificando que a alimentação não se tratava de medicamento. A paciente recorreu da decisão. Em agosto de 2017, teve o seu pedido concedido pela desembargadora Vera Lúcia Correia de Lima. Ela que na ocasião falou que a interrupção do tratamento pode ocasionar graves e irreparáveis danos à saúde e à própria sobrevivência da paciente. Com isso, determinou o fornecimento do recurso sobre pena de multa diária no valor de R$500 em caso de descumprimento. Então fica aí o alerta, né, para a questão de planos de saúde. A gente falou esses dias sobre saúde pública, inclusive a gente teve um fórum esse sábado, organizado pelo Partido Novo, que foi bem interessante, né? Era um fórum apartidário e que trouxeram várias pessoas, né? Várias pessoas interessantes da área, né? Juristas, médicos, administradores hospitalares, pessoal da gestão do próprio governador que está em exercício agora. Então, é a questão da humanização, né? Uma pessoa que está com Alzheimer. Tem a questão neurológica comprometida. Uma senhora de 84 anos. E lógico que se você for abrir para todo mundo, abre um precedente e tudo, os planos de saúde realmente teriam um custo muito mais alto. E seria um ponto a mais para eles virem com a ideia de que precisa aumentar os planos, enfim, seria uma dificuldade a mais. Mas a gente tem que pensar pelo lado humanista, né? Humanitário. Uma senhora de 84 anos com Alzheimer provavelmente deve morar sozinha ou sob os cuidados de uma pessoa que deve ficar indo e vindo. Então, é a questão de você humanizar mesmo a pessoa, né? Não tem condições, cabe à justiça e cabe realmente à juíza Vera Lúcia Correia Lima, que foi pontual, né, e providencial para ela conseguir essa ação. Olha, eu acho, Maiara, que cada caso é um caso a ser avaliado.
ótimo, como a juíza já pontuou e você falou aí nessa notícia, mas, gente, os valores da mensalidade de um plano de saúde de uma senhora de 84 anos de idade... É um absurdo de caro. É um absurdo. É muito caro. Ela conseguiu esse benefício, mas é pago pela quantidade de meses, de anos que esse plano já vem faturando em cima do paciente. Quando o plano de saúde recusa uma cirurgia de 70 mil, 80 mil, 500 mil, que essas que todo mundo faz até vaquinha na rede para ajudar, aqueles casos de sensibilizar toda a população, eu ainda até entendo, porque 500 mil reais de repente representou o que aquela pessoa pagou a vida toda de plano de saúde, vai ter que pagar numa cirurgia. Trabalha com outra coisa, amigo. O plano de saúde é igual seguro de carro. Exatamente. Você paga aqui hoje, o rapaz tem um limitezinho para fazer ali no PT, só pode dar 2 veículos, então estipula um limite, busca a aprovação na lei, foi deixada essa brecha, a juíza foi feliz e a senhora foi beneficiada com isso. O mais importante também é exatamente isso, tipo, se você dá direito a um tipo de cuidado, a um tipo de plano, a um seguro, você tem que cumprir com isso. Então, é deixar claro desde o começo quais são exatamente isso, tipo, as regras, os direitos e os deveres, exatamente. Muito bem, gente. Olha, a Polícia Federal faz operação contra a lavagem de dinheiro no Ceará e também em outros 5 estados. Cerca de 90 policiais cumprem 26 ordens judiciais, sendo 18 de busca e apreensão e 5 de prisão preventiva e mais 3 de prisão temporária. A Polícia Federal começou na manhã de hoje a Operação Efeito Dominó, um desdobramento da Operação Spectrum, que foi iniciada em julho de 2017, há quase um ano. Olha, essa operação desarticulou uma estrutura estabelecida para o tráfico internacional de drogas. Cerca de 96 policiais estavam envolvidos. Os outros estados que também têm desdobramentos dessa ação é o estado do Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Mato Grosso do Sul e São Paulo, além também do Distrito Federal. Em Fortaleza, foram cumpridos um mandato de busca e apreensão e um mandato de prisão temporária. Durante as investigações da Operação Spectrum, a PF desarticulou uma estrutura criminal criada visando o tráfico internacional de drogas. Esse esquema foi desdobrado aí com essas mais de 20 prisões na manhã de hoje. Por meio de nota, a Polícia Federal informou que as investigações demonstram robustos indícios acerca do modus operandi, o modo de operação da organização criminosa, que consiste na convergência de interesse das atividades ilícitas dos clientes doleiros. Bom, Lava Jato vem se estendendo há vários e vários anos, trazendo mais uma vez à tona mais uma operação, ninguém pode chamar mais de quadrilha ou organização, essa operação, essa organização criminosa, que foi desarticulada na manhã desta terça-feira. Operação Efeito Dominó, prendendo aí, usando mais de 90 policiais e levando mais de 20 pessoas atrás das grades. Olha, falando ainda nesse quesito de justiça, daqui a pouquinho nós vamos ter uma informação a respeito daquele triplex, né, que foi atribuído ao então ex-presidente Lula, que foi leiloado. Né? Aliás, existe uma proposta e o rapaz tem até 72 horas, se não me falha a memória, para cumprir a promessa. 2.200.000 foi o valor que a justiça avaliou aquele triplex no Guarujá. Eu não sei se esse rapaz vai concluir a compra, mas se eu tivesse essa grana eu ia atrás de comprar. O quê? 2.200.000 triplex do Guarujá, eu acho que tá barato. Depois das notícias do país inteiro, quem é que não conhece aquele triplex? Quando passar na frente aquele triplex ali, foi comprado pelo Eduardo. Mas era aquele lá da confusão? Pois é. Meu amigo é marketing, venda mais caro depois. Daqui a pouquinho tem mais informações sobre esse assunto. Vamos falar de futebol agora. Com gol de pênalti nos acréscimos, o Ceará empata com o América Mineiro e segue sem vencer na Série A. O vovô que tá aí numa situação de peleja. Meu Deus do céu, vovô. Na Série B, na Série A, perdão. Cada dia mais complicado. Passou aí a 6ª rodada do Brasileirão e o Ceará ainda não conseguiu uma vitória. O Ceará empatou por 2-2 com o América Mineiro na noite da segunda-feira, dia 14, no Castelão, e segue sem vencer na Série A do Campeonato Brasileiro, ocupando a penúltima colocação com apenas 3 pontos. Meu Deus do céu. Tá aí na lanterninha. Após levar 2 gols ainda no primeiro tempo, o alvinegro foi buscar o empate com o último gol aos 47 minutos do segundo tempo, com o pênalti convertido por Pio.
O Ceará sabe usar o jargão aos 47 do segundo tempo. Bem aplicado. Muito bem colocado. O Vovô teve amplo domínio e posse de bola durante todo o jogo, terminou com 61% de posse de bola contra 38% do rival. E apesar de ter o controle da partida, a equipe cearense sempre falhou na finalização das jogadas. O Ceará vai voltar a campo no próximo domingo, dia 20, para enfrentar o Vitória no estádio do Barradão. Os baianos estão com uma posição acima do Alvinegro na tabela, com 4 pontos. Então vai ser aí um duelo dos lanterninhas, né? O Vitória e o Ceará vão disputar no domingo mais 3 pontos, ou 2 pontos, ou 1 ponto, ou nenhum ponto. Vamos ver aí o que é que vai acontecer. Mas é interessante lembrar que provavelmente deve ser um ajuste, né? Porque o time passando com 61% de posse de bola num jogo contra, tipo, o América Mineiro, né? O Isso. América Mineiro um percentual de posse de bola estrategicamente elevado. falando, muito bom, né? Talvez sejam corrigir. ajustes no meio de campo para finalização. Aí os atacantes devem estar passando por uma fase meio complicada, mas acredito que o técnico vai conseguir recuperar isso em breve e que eles consigam realmente manter o volume de jogo e começar a finalizar mais para dar aí alegrias para os torcedores cearenses. Muito bem. Aproveitar para registrar aqui, você falou do Ceará, o torcedor do Ceará está ouvindo a gente lá no Centro Fashion Fortaleza, o pessoal que está acompanhando pela fanpage. Olá, Aline Nunes, o Elbon, a Paula, toda a equipe do Salão Beauty Fashion, Zé Arteiro Noronha no Piauí, também acompanhando, o Genilson Ferreira na Parangaba, em Fortaleza, todo mundo acompanhando, ouvindo aí a Rádio Ceará News por meio do nosso site www.cearanews.com.br. Tem as nossas redes sociais e o canal do YouTube também, né, Mai? Exatamente. Nas nossas redes sociais você encontra a gente como Rádio Ceará News, tanto no Facebook, no YouTube, Instagram, Twitter. Você pode interagir lá com a gente, ficar sabendo dos nossos conteúdos e mandar sugestões, mandar críticas, mandar algumas informações complementares também para o nosso conteúdo. Muito bem, olha gente, você que está agora acompanhando o nosso programa, o Ceará Notícias, eu lhe faço uma pergunta. Você lembra do Felipe? Você lembra do Felipe? Você lembra do Felipe, Maio? Eu lembro de tantos Filipes da minha vida que você nem sabe. Pois é. O Felipe, para quem não lembra, ele poderia se esconder em diversos lugares. Aí você me pergunta por que ele tinha que se esconder. Eu não sabia. Até uns 10 dias atrás que eu li a notícia dele... Mas qual é o Felipe que você está falando? Era o Felipe, exatamente, o Felipe, piloto daquele helicóptero do PCC. Eita. Agora você vai lembrar. Mas por que é que o Felipe tinha que se esconder? Até 10 dias atrás ele alegava que não devia nada, que estava fazendo até um serviço de transporte. E inclusive defendia todos os pilotos da área, que na maioria das vezes realmente não tem nada a ver com isso. Pode acontecer com um piloto de avião, com um de helicóptero, com um taxista ou um mototaxista. A gente até falou sobre isso, né? Exatamente. Uma vez, da questão do arrendamento. Exatamente. É passivo de acontecer, realmente você tá ali na hora errada, no lugar errado. Só que o Felipe poderia estar em qualquer lugar, mas ele escolheu ser encontrado, não por coincidência, em um condomínio de luxo em Goiás. É o mesmo condomínio que mora lá o cantor Eduardo Costa. Pois é, agora lhe pergunto por quê. Gente, rumores de que um piloto estava escondido usando documentos falsos em Goiás e uma investigação da polícia foi encontrar o Felipe Ramos de Moraes, 31 anos. Ele estava... lá em Goiás, deixa eu só parar aqui no pontinho da notícia, é aquele piloto que foi acusado de participar das mortes do Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue e o Fabiano Alves de Souza, o Paca, que são chefes da facção criminosa PCC. Ele estava num condomínio de luxo, em Caldas Novas, Goiás, a 170 quilômetros de Goiânia. Pois é. Não passava pela cabeça do Felipe que em torno de 11 horas da manhã de ontem, os policiais da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, da Polícia Civil de Goiás, bateriam a sua porta, munidos de denúncias da existência de um piloto que morava ali usando documentos falsos. Felipe Ramos foi encontrado a partir de outra investigação, a qual apura o desaparecimento de um outro piloto na cidade de Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia, desde fevereiro desse ano. O delegado Valdemir Pereira da Silva, da DEIC de Goiás, e seus investigadores realizaram as diligências à procura do piloto desaparecido. Na semana passada, a Polícia Civil conseguiu apurar que na cidade de Caldas Novas, em um condomínio de luxo, estaria o tal Felipe, piloto do estado do Ceará,
que foi envolvido naquelas mortes, envolvido porque estava pilotando, mas ainda não foi comprovado se ele realmente estava envolvido no crime, porém investigações o prenderam ontem por conta do desaparecimento de outro piloto. Eu fico até com dúvidas agora se realmente o Felipe não estava envolvido nessa historinha assim? de Fortaleza aí, né? Eu acho que ninguém é preso à toa. Eu acho que ninguém é envolvido em duas situações tão parecidas e tão peculiares em tão pouco tempo, né? Só então, acho que o Felipe tá mexendo com um negócio muito grande. Da primeira vez, eu sou a favor de... sou inocente até que se prove o contrário, né? Mas duas situações tão delicadas, né? Tão peculiares em tão pouco tempo, eu acho que cabe à investigação, né? Acho que não é ser ou não ser culpado, estar ou não estar envolvido, mas cabe com certeza uma investigação. É um padrão que se repete. Ele é um dos 10 indiciados pela morte dos líderes do PCC, como eu falei no começo da matéria, e de acordo com as investigações da Draco, aqui no Ceará, Felipe Ramos levou os atiradores à reserva, onde foi desovado e, enfim, foram mortos a tiros o GG do Mangue e também o Paca. Os corpos dos dois homens foram deixados em um matagal e os executores fugiram também por meio deste helicóptero. Fica aí os parabéns pelo trabalho da Polícia de Goiás, que localizou o Felipe. Está envolvido neste outro crime na cidade de Anápolis, que fica a 50 quilômetros de onde ele foi encontrado, e a cidade de Caldas Novas, conhecida por um grande festival que acontece lá em Caldas Novas anualmente, no finalzinho do ano, estava aí abrigando o Felipe, que estava envolvido nesses assassinatos, nesses crimes que ocorreram aqui no estado do Ceará. Ai. Vamos lá, seguindo com a matéria. Não cai, não. Cadeira aqui. Vai pra lá, Felipe. Maiara trazendo mais informações pra gente. Pint of Science. Bares se tornam um palco para discussões sobre ciência. O ambiente descontraído de 3 bares de Fortaleza estão sendo palco para discussões sobre temas importantes, como neurociência, física, saúde, biodiversidade, violência, genética e alimentos. O Festival Internacional Pint of Science, eu só quero lembrar da música do Depeche Mode, chega à capital cearense pela primeira vez para realizar debates entre os dias 14 e 16 de maio. Então, hoje vai acontecer o segundo dia. A entrada para todos os debates do Pint of Science é gratuita, paga-se apenas o que for consumido nos estabelecimentos. Assim como Fortaleza, outras 55 cidades brasileiras receberão um evento que busca difundir a ciência e mostrar os impactos da pesquisa científica no cotidiano da sociedade. Nessa terça-feira, dia 15, nós temos 2 palestras, né? São divididos em palestras, como se fossem apresentações, talk shows. A física simples de sistemas complexos, aplicações em ciências sociais, políticas, neurociência e em física. Valorizando a biodiversidade por meio da pesquisa em química de produtos naturais. Essas duas temáticas de hoje vão acontecer no Brava Boteco Carnes e Frutos do Mar, que fica na rua Professor Wilson Aguiar, número 78, no bairro Edson Queiroz. E amanhã, quarta-feira, dia 16, vão ter 3 colocações. Em busca da Terra 2.0, recortando e colando o DNA com CRISPR, como essa técnica pode revolucionar o nosso futuro, e a ciência na fruta nossa de cada dia. Amanhã vai acontecer no Buzzers Pub, que fica na rua Carlos Vasconcelos, número 834, ali em frente à Receita, né? Receita Federal, ali na... Exatamente, no centro. No centro, né? É Aldeota, Meireles Aldeota, por ali. Então, fica aí a dica para quem quiser um evento cult bacaninha, vamos dizer, que envolve... pesquisas científicas e bar, né? É o famoso papo de bar, né? A gente sempre filosofa quando a gente está tomando uma, então acho que é bacana a gente conseguir ir nesse nível, né? Falar sobre neurociência, falar sobre alimentação, biodiversidade, física quântica. Eu acho que é um bom local para a gente começar a interagir um pouco mais com esses tipos de assunto. Uma iniciativa aí super válida do pessoal que está fazendo esse evento e que tem outras 55 cidades brasileiras, né, que também vão receber o evento. Muito bacana. Ceará Notícias. Como eu falei há pouco, gente, o triplex
atribuído ao ex-presidente Lula no Guarujá, em São Paulo, ele vai a leilão hoje. O apartamento foi avaliado pela Justiça em R$ 2.200.000 em fevereiro desse ano. O prazo para a apresentação das propostas termina às 2 horas de hoje. O imóvel tinha sido visualizado por mais de 45 mil pessoas. Esse leilão está sendo feito pela internet e até o presente momento, até às 10 da manhã, isso, deixa eu olhar aqui o horário, isso, até às 10 horas da manhã, havia uma proposta apenas de compra, tá certo? Teriam sido visualizados por mais de 45 mil pessoas. Uma pessoa, aliás, o vencedor tem até 72 horas para fazer o pagamento de acordo com o Código Civil e o Código de Processo Civil, CPC, vai ser respeitado o direito de preferenciar condôminos, coproprietários ou cônjuges. O leiloeiro tem comissão de 5% do valor da venda. A segunda data para tentar vender o apartamento está marcada para o dia 22 de maio. Mayara Angel, se você tiver interesse nesse apartamento para as férias. Eu ter interesse. No mesmo horário, como é que é o interesse aí, Mayara? Para o pessoal ver aí. Entendi aí. Cadê a caixinha? Eu tenho que botar esse efeito aqui. Com o valor mínimo de 80% da avaliação. De acordo com o leiloeiro responsável por conduzir essa oferta, caso não haja lances registrados no segundo prazo, o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância, é quem determina o que será feito. Tem uma matéria, o restante da matéria fala sobre o que o Lula foi condenado, todo mundo já sabe que ele responde por diversos crimes, um desses que foi atribuído a ele, esse apartamento no triplex do um triplex no Guarujá, que foi notícia nacionalmente. Internacionalmente. Internacionalmente. Talvez intergalacticamente. Bem lembrado. Foi dada... Os nossos amigos aí das outras dimensões e das outras galáxias com certeza viram falar do pobre do Lula. Do triplex do Lula. Tio Lula. Vamos saindo com mais informações aqui na Rádio Ceará News. Você que está nesse momento acompanhando é o nosso convidado a acessar o site www.cearanews.com.br e acompanhar as principais informações do dia aqui no Ceará Notícias. É isso aí, vamos aproveitar o clima descontraído que nós estamos absorvendo. Que nos foi atribuído, que tudo é atribuído, né? É verdade. Após enviar... Essa notícia é um negócio assim... É quase um Black Mirror misturado com a pós-modernidade líquida do Bauman, misturado com várias referências... Deu tilt na minha cabeça agora. É uma coisa assim, tipo, quase surreal. Mas vamos lá, vamos deixar as considerações para o final. Após enviar 65 mil mensagens para homem que conheceu em site de namoro, mulher é presa. Meu Deus! Você não escutou errado, são 65 mil mensagens. No estado do Arizona, nos Estados Unidos, uma mulher foi acusada por perseguir um homem enviando mensagens e invadindo a casa dele para usar a banheira depois de ter saído com o homem apenas uma vez. Apaixonou. Já começamos aí. Jaqueline, de 31 anos, foi presa em Phoenix, capital do estado, sob as acusações de ameaça, intimidação, perseguição e assédio. Em entrevista depois de detida, ela afirmou que o homem era a alma gêmea dela. Ela realmente se apaixonou. Temos mais ainda, não para por aqui. Apesar de ter enviado mensagens racistas e intimidantes para a vítima, incluindo uma em que ela se referia a si mesma como a nova Hitler, a acusada insiste que não estava perseguindo, apenas estava apaixonada por ele. Eu sei... Nossa senhora, vale a pena ter saudade. Eu só lembro da programação da Rádio 100, não tem como. Tem que lembrar do Pra Ficar e Amar. Pra Ficar e Amar também, é verdade. Pelo amor de Deus. A gente tá fazendo jabá aqui de graça, né? É um negócio fora de série. Ela se referia a si mesma como uma nova Hitler. A acusada insiste que não estava perseguindo, apenas estava apaixonada. Eu senti que tinha conhecido a minha alma gêmea e pensei que nós... Eu vou falar até com a voz, vai. Eu senti que tinha conhecido a minha alma gêmea e pensei que nós faríamos como todo mundo e nos casaríamos. E então, tudo ficaria bem. Termina a notícia. Não, eu terminei a fala, falta só a notícia. Quando perguntada se ela era louca, ela afirmou que era apenas uma pessoa que tinha encontrado o amor. Ao ser perguntada se deixaria o homem em paz depois de ser presa, ela disse que se ele quisesse, ela não iria mais atrás dele. Se ele quiser que eu seja presa, então eu devo ir presa. Os dois se conheceram em 2000... eu tô rindo, mas de nervoso.
Os dois se conheceram em 2017 em um site de namoro e saíram em apenas um encontro. Depois disso, Jaqueline afirmou que tinha se apaixonado e começou a perseguir o homem. Segundo a vítima, ela chegou a mandar mais de 500 mensagens em um só dia. Ela foi presa depois de ter aparecido no local de trabalho do homem, fingindo ser a esposa dele e portando uma faca. Ela também tinha mandado mensagens de ameaça, incluindo uma em que ela disse que queria tomar banho no sangue dele. Meu Deus do céu! Essa nota só fica melhor. Pai. Eu separei ela pelo simples fato de que a gente tem várias coisas interessantes para pontuar com relação a isso. É lógico que isso é um caso na Terra e outro em Marte, entendeu? Isolado. Não, mentira, nem é tudo isso, mas é um caso em 1 milhão, vamos dizer. Então, é esdrúxulo, é bizarro, é amedrontador uma história dessa, mas temos algumas questões para colocar. Número 1, isso não é amor. Isso não é paixão. Isso é um probleminha bem sério, que algumas pessoas romantizam o fato da violência, né? Dentro dos relacionamentos. Então, querida amiga, querido amigo que nos escuta, que nos assiste, não romantize violência em situação nenhuma. Sendo em... Não, tira essa trilha daí que não tem nada a ver. Não, é sério, não romantize. Ciúmes não é prova de amor. Você dizer que quer matar a pessoa não é prova de amor, não quer dizer que a pessoa é apaixonada por você e não pode viver sem você. A polícia. O fato da pessoa dizer que vai se matar se você deixar ela também não é prova de amor. Isso tudo é sinal de probleminhas psicológicos. Tem que procurar Então, tia Mayara tá dizendo, vai por mim, não caia nessa. Outra situação, a facilidade dessa questão dos aplicativos, né? Eu até coloquei um dia desses em alguma rede social, não lembro qual foi, já faz um tempo, que a vida é um eterno instala Tinder, desinstala Tinder, né? Então, esses aplicativos de relacionamentos facilitaram muito a vida de muitas pessoas, mas a gente tem que ter o devido cuidado, né? A gente tem que saber filtrar o tipo de pessoa que a gente conversa, a gente tem que ter... bom senso para identificar esses pequenos sinais. Lógico que a pessoa começa 1000 maravilhas, né? Tudo são 1000 flores. Tudo é lindo. E a gente tem uma máxima que diz que eu levo ela muito a sério. Você não conhece ninguém até o momento da separação. Verdade. Namoro, filho, casamento, brigas, traição, problemas financeiros, nada revela 100% da identidade da pessoa. Só quando você se separa é que você sabe quem é aquela pessoa. Então, fica o cuidado com relação a esses relacionamentos abusivos. Fica o cuidado para vocês terem o bom senso de detectar alguns potenciais psicopatas, sociopatas, né? E fica também a questão dos aplicativos. É muito interessante. Eu faço uso, já faço uso há muito tempo. E é isso, né? Instala, desinstala, instala, desinstala. Vai e volta. Tipo, não consegue, volta. Consegue, desinstala. É a vida pós-moderna. Mas fica realmente o cuidado de você ver com quem é que você está conversando, ver com quem é que você está se relacionando. E mesmo no pessoal mesmo, exatamente, né? Você ficar atento a esses detalhes que... Você pode ser o novo caso do cara aqui lá do Arizona, entendeu? Quero me banhar no seu sangue. É muito bizarro, gente. É a nova Hitler. Olha, gente, a dica é válida. O assunto é sério, a gente ri por conta dessa nota, como a Mayara acabou de falar. Mas é muito cuidado, depois da facilidade, como a Mayara mesmo comentou, nos aplicativos seja o Tinder, seja aquele... Como é que é o nome daquele primeiro que houve? O Badu, né? Badu. O Badu, Tinder. Eu recebi muito e-mail do Badu que eu ficava Nossa, quando eu fiz um Badu de uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, pra eu sair... Nossa. Burocracia até na hora do aplicativo. Gente, até documento tinha que mandar. Se eu soubesse, eu não tinha feito aquilo. Deus é mãe. Mas, gente... Ainda bem que eu não caí nessa cilada. Do Badu não presta, não. Melhor mesmo é o rapper. Olha, muito cuidado, muito cuidado. Existem pessoas realmente que estão aí nas redes sociais, excesso de carência, pessoas que passaram por relacionamentos complicados e que, às vezes, se você acha que é interessante, existe muita gente bacana nos aplicativos de relacionamento. Você vai conhecer aí, de repente, alguém que possa ser a sua alma gêmea, alguém que lhe complete profissionalmente, até assuntos de trabalho. Amigos, às vezes viram amigos também. Viram amigos. Agora, é muito bom senso se for encontrar lugares públicos, aqueles locais batidos mesmo, que qualquer coisa você dá um grito e resolve a situação. Muita paciência, sempre comunica a uma amiga, principalmente se for mulher.
né? Não adianta. Infelizmente, nós sofremos mais com isso, realmente. Principalmente se for mulher, manda uma mensagem pra amiga, diz, olha, amiga, eu tô indo lá no bar tal, encontrar fulano de tal. Vai que é se eu não voltar até a hora tal, não der notícia, vai atrás de mim. Tá certo? Dica de segurança sempre válida e, claro, o bom senso. Se de repente é o boy da sua vida ou a mulher da sua vida, tenha paciência e supere. Se o rapaz não quiser, a vida é feita disso. Bola pra frente. Não é não, de todos os jeitos, de todos os lados. Vamos lá. Ceará Notícias. Olha, vamos falar de coisa séria, entre aspas, mais uma vez. Após críticas, essa Maiara vai rir. O presidente Michel Temer recua e culpa o cerimonial por convites com bordão polêmico. O presidente Michel Temer, eu vou cair desta cadeira ainda hoje. O presidente Michel Temer, quando eu falo assim de coisa boa, né? Aí a gente dá uma gente, coisa boa só a Top Term, o resto é treta. Então, o presidente Michel Temer recuou da íntegra do bordão "O Brasil voltou, 20 anos em 2". Esse convite foi enviado a autoridades para que participe de um evento nesta terça-feira, hoje. Temer se reuniu ontem, na segunda, dia 7, no Palácio do Planalto, com o marqueteiro Euzinho Mouco, após críticas e repercussão negativa em relação ao bordão escolhido pelo governo para o evento de 2 anos do governo Temer. A redação da primeira parte, "O Brasil voltou, o Brasil voltou com vírgula", gerou críticas nas redes sociais e até em aliados. A forma como foi escrito o bordão gerou interpretações dúbias. Será que ele achou que não fosse acontecer isso? É muita inocência, né? Porque, semanticamente tá correto. O Brasil voltou. Essa vírgula tá subtendida que cresceram 20 anos em 2. O que, pra mim, é duvidoso, né? Eu não acredito muito nisso. Mas, enfim. Semanticamente, a frase tá correta. Agora, quem é a santa alma que faz marketing decentemente que não vai prestar atenção nisso? É igual uma cacofonia, é igual uma repetição de palavras. Você tem que estar prestando atenção nisso, porque é a imagem que você está passando. Mas se for proposital? Pode ter sido. Não. Agora sim, é tiro no pé atrás de tiro no pé, né? O pobre desse governo. Nem todo mundo entende de marketing, é especialista porque em publicidade. De 6 em 6 meses a gente viu uma notícia que o Temer faz uma lambança dessa, para não dizer uma outra palavra, que ia saindo aqui sem filtro. Mas a gente tenta, né? O pessoal da oposição tenta não cair em cima, mas eles pedem, zoe com a minha cara, faça bullying comigo. A forma como foi escrito gerou interpretações, como você acabou de dizer, dúbias, com duplicidade. Por quê? Porque o tema remete ao plano de metas de Juscelino Kubitschek, que prometia 50 anos de progresso em 5 anos de governo. O governo, nos bastidores, atribuiu ao cerimonial, a culpa é sempre do estagiário, o convite com o bordão e diz que a cartilha do governo com ações dos últimos 2 anos não tinha o bordão, que foi enviado à gráfica tá em mim, viu? Só pra até sexta-feira. Seu comentário foi muito contundente, eu queria deixar em você para eu sei que eu tô muito bonita hoje, gente. Meu cabelo tá maravilhoso. Eu tô fazendo até o programa sem o headphone. Sem headphone, porque ele tá bem ótimo. Bom, gente, não é a primeira vez que esse marqueteiro... Não, e nem vai ser a última. Qual que é o nome dele? É o Euzinho, se eu não sei, Euzinho. Euzinho. Só o nome dele já não é muito credível, né? Que ele escolhe esse slogan polêmico para o governo. Não é a primeira vez que ele faz, como diz Maiara, essa lambança. Em 2016, o Planalto adotou ordem e progresso como lema do governo. Só que isso veio acompanhado de 5 estrelas a menos na bandeira, e a bandeira da logo, escolhida por Temer, tinha aquela mesma frase que foi usada na ditadura. Aquela versão resgatada pela equipe do Temer foi usada em 1960 e 1968. Aí, como você mesma falou, Maiara, bate de novo aquele ponto. Pô, ninguém quer falar, ninguém quer nem colocar isso como pauta em jornal, porque são assuntos batidos, inclusive. Com certeza. E eu anoto que não tem nem lá a sua relevância, dado o assunto apresentado. O PMDB voltou a ser MDB. Coincidentemente, né? Uhum. Mesma época da ditadura, aquele mesmo nome antigo que eles usavam no passado, na época da ditadura. A primeira jogada de marketing do Elzinho aí foi justamente essa questão das estrelas do Ordem e Progresso na bandeira, também remetendo a mesma história, 5 estrelas a menos da época da ditadura. E agora ele coloca uma frase como essa. Temer, você tem a caneta, né, amigo? Você disse que não gostou, pelo amor de Deus. E fora a questão de ter remetido a esse tempo,
ficou a dubialidade mesmo no voltou 20 anos em 2, né? Tipo, que é o que uma boa parte da população concorda, né? Sim. Porque a maioria da população, isso é fato absoluto, não concorda com as medidas que o governo vem tomando, né? A aprovação dele chegou a tipo 3%, 4% esses dias. Então, você utilizar isso é você dar pano pra manga pra oposição cair em cima e para as pessoas, não digo nem só a oposição, para as pessoas que têm um pouco de bom senso, né? Ligarem uma coisa à outra. Então, vai ser meme, vai ser piada, todos os sites com certeza vão cair em cima. O sensacionalista, inclusive, daqui a pouco eu vou dar uma olhada no que ele já deve ter colocado, que deve estar maravilhoso, que sempre é maravilhoso. Então, fica aí o alerta, se vocês precisarem... Não, mentira, eu ia oferecer os meus serviços de marketing, mas eu não trabalho para golpistas, então, sorry. Elzinho, seguinte, cara, vamos mudar a estratégia aí que a casa vai cair pro teu lado, viu, cara? Vai, vou dar aí, colega. Ceará Notícias, aqui na Rádio Ceará News, você acompanhando as principais informações do dia. Gente, desculpa as risadas. Hoje tá demais, né? O nosso jornalismo, ele é para ser mais sério. Mas está tentando, na medida do possível, fazer com que as informações, claro, na sua grande maioria, sejam levadas mais direcionadas ao nosso público-alvo, a você, amigo ouvinte, que está acompanhando o programa. Mas esse tipo de situação não pode passar despercebido, então, bola para frente. Mais informações chegando aqui no Ceará Notícias. Você sabe que pode acompanhar depois, agora na hora do almoço, quando você assistir, você é até um pouco debochado agora, né? Liga no Jornal do Meio-Dia. As mesmas informações que você acompanhou agora, o pessoal da Globo lá tá pautado aqui no Ceará Notícias, viu? Tite anuncia a convocação para a Copa da Rússia. Finalmente, acabou o mistério. O Tite fez ontem uma coletiva na CBF no Rio de Janeiro, na sede da CBF, e divulgou os 23 nomes que vão aí disputar o Mundial na Rússia. Começando o dia, vai do dia 14, eu tenho essa informação aqui. A partir do dia 14. Do dia 14 de junho ao dia 15 de julho. Então estamos aí há um mês exatos da Copa do Mundo, a melhor época do ano. De 4 em 4 anos do ano, depois do carnaval, né? O segundo carnaval do ano. Eu adoro. Eu também gosto muito da Copa. Na verdade, eu gosto muito de futebol, né? Eu não acompanho muito, mas eu sempre dou uma olhadinha assim por cima, no entanto que sempre quem traz as notícias de futebol sou eu, né? É, bem verdade. A gente, inclusive, vai estar com uma ação exclusiva aqui na época da Copa. Fiquem ligados, que a gente vai divulgar daqui a pouco tempo. Mas vamos lá, a notícia que todo mundo quer saber. O técnico da seleção brasileira, Tite, anunciou ontem, um pouco depois das 2h da tarde na sede da CBF, a lista dos 23 jogadores que irão disputar a Copa na Rússia. Com o auditório lotado e um puxadinho improvisado cheio de jornalistas, o técnico anunciou a lista acabando com a curiosidade do torcedor brasileiro. Sem nenhuma grande surpresa, todos os 23 convocados estão entre os 64 que ele convocou desde agosto de 2016. Então ele veio fazendo ao longo das eliminatórias, eu acho que nem teve eliminatórias pro Brasil, teve, eu não lembro. Eu não acompanhei nada esse ano. Quando chegou no começo do ano que o povo disse assim, vai ter Copa esse ano, eu disse assim, gente, cadê as eliminatórias da Copa? As eliminatórias, cadê aquela outra que acontece 2 anos antes? Eu esqueci agora o nome. Confederação? A Copa das Confederações. Cadê o pré-Copa, mas entendeu? Mas não teve a notoriedade eu não vi nada. Mas isso é reflexo, Baiara, da falta de fé do brasileiro em quase tudo, inclusive na seleção. A gente perdeu, eu sempre comento isso, a gente perdeu aquela fé. E como a gente está nessa polaridade política à tona, toda hora é uma novidade, então eu acho que ficou de segundo plano mesmo. As minhas redes sociais, os sites que eu sigo, os perfis que eu acompanho, eu não vi nada. Mas enfim, né? Vamos aos 23 jogadores. Alisson, Ederson, Cássio, Danilo, Fagner, Marcelo, Felipe Luiz, Miranda, Marquinhos, Thiago Silva, Jeromel, Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Fred, Felipe Coutinho, William, Neymar, Douglas Costa, Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Taison. Vale ressaltar que 4 jogadores convocados estão jogando no Manchester City, quase que não sai. 3 estão jogando no Paris Saint-Germain. 2 são do Corinthians, o Fagner, que é lateral, e o Cássio, goleiro. Inclusive, eu acho que fica aqui a minha pontuação pro Cássio. Um grande goleiro, tá fazendo jogos incríveis vestindo a camisa do Corinthians. O meu irmão é corintiano, então eu acompanho muito, mais do que, inclusive, qualquer outro time, porque lá em casa somos um corintiano, uma flamenguista e um fluminense. Mas... Flamenguista você? Sou eu. Teoricamente, né? Já fui mais, hoje em dia estou um pouco aposentada.
Mas fica realmente aí a felicidade de ter o Cássio na escalação, né, durante o time, porque é um grande goleiro, vem fazendo jogos incríveis. Em momentos decisivos no Corinthians, ele tá fazendo a diferença. Tiveram 2 decisões agora no comecinho do ano. Comecinho do ano, assim, acho que faz 1 mês, 2 meses no máximo, nem tudo isso. Ele tá pegando pênalti à torta e à direito, então eu acredito que é uma grande investida que o Tite deu. E fica também, aí vão ter esses 2 jogadores do Corinthians, só foram 3, né? Dos 23, apenas 3 estão jogando no Brasil, que é o Fagner e o Cássio do Corinthians e o Jeromel, que é zagueiro do Grêmio. Para lembrar novamente, o Mundial vai acontecer dos dias 14 de junho a 15 de julho na Rússia, e nós vamos estar ligadinhos aqui, vamos fazer algumas transmissões, alguns comentários por aqui, vamos ter um evento bem bacana também. Você já percebeu quem é que comenta esporte aqui, né? Sou eu mesmo, Mayara. Vamos botar o Marcelo junto também pra comentar? O pobre Marcelo. Marcelo não... Ele mesmo diz assim, não, eu não gosto muito de futebol. Nós assim, nós vamos inverter as coisas. Eu vou falar da parte técnica e vocês vão falar das pernas dos jogadores. Olha, gente, eu confesso, eu não sou lá o entendido de futebol, não acompanho as notícias e eu tenho o Flamengo como a minha desculpa para sair nas quartas-feiras, no final de semana, para tomar aquela cervejinha gelada. Né? Além disso, nada, né? Nada mesmo. Mas vem uma ação muito bacana que a Mayara está programando aí, toda a coordenação aqui da Rádio Ceará News, para a Copa. Você vai... Aguarde, viu? Vai ser bem bacana. São novidades aí. E eu estarei lá como comentarista. De repente, depois de 2 chopinhos, até acerta alguma coisa. Mas de cara limpa, o que é impedimento, Eduardo? Vamos começar a sabatina agora. Vamos com mais notícias aqui na Rádio Ceará News. Trazendo novidades para você. É claro que é novidade. Todo dia, aliás... Nem é novidade, todo dia o dólar está aumentando. Finalzinho do programa eu sempre trago aqui a cotação especial do dólar. Por que especial, gente? Porque essa moeda dos Estados Unidos fechou a 3,6275. É a maior cotação em 2 anos. Ela, se fosse nomeado aí para o Guinness Book, toda semana ela entrava com uma novidade, viu? Porque... A semana passada tinha sido a maior cotação no último ano. E agora é a maior de 2 anos, mesmo com a intervenção reforçada do Banco Central. O dólar opera em alta na manhã de hoje, começou na manhã de hoje dessa terça-feira, diante da incerteza eleitoral no país e do temor de que os juros nos Estados Unidos subam mais do que o esperado nesse ano. A moeda dos Estados Unidos fechou o maior nível em 2 anos. Ontem, ao meio-dia, o dólar subia 1,37% e estava $3,67 na venda. A máxima do dia chegou em 3,69. O dólar turismo, era negociado em 3,83. Nas casas de câmbio já é vendido na casa dos R$4. No cartão pré-pago você já vai ver novidades. Bom, mais uma vez o dólar em alta, mais uma vez chegando taxas ainda maiores, tributações ainda maiores, para quem gosta de comprar no exterior, para quem está afim de viajar para o exterior, para os Estados Unidos, é claro, desvalorização do real mais uma vez muito grande, e vai chegar daqui a pouco em diversos produtos, inclusive no combustível. Pode esperar que daqui para o fim da noite o bicho pega de novo. Tem uma remarcação aí. Bom, essa aqui foi a minha última informação de hoje. Finalzinho do programa, a Mayara vai trazer mais uma. Tem mais um ainda pra gente finalizar. O Facebook suspende 200 aplicativos por uso indevido de dados. O Facebook anunciou nesta segunda-feira, dia 14, a suspensão de cerca de 200 aplicativos de sua plataforma como parte de uma investigação sobre o uso indevido de dados privados dos seus usuários. A investigação começou depois que foi revelado que a consultora Cambridge Analytica se apropriou dos dados de cerca de 87 milhões de usuários da rede social, enquanto trabalhava para a campanha presidencial de Donald Trump em 2016. A investigação continua, afirmou o vice-presidente de produtos associados do Facebook em um comunicado publicado online. Temos grandes equipes de especialistas internos e externos que trabalham duro para analisar esses aplicativos o mais rapidamente possível. E até agora, milhares de aplicativos foram investigados e cerca de 200 foram suspensos. Então, esse escândalo aí, né, do Facebook, que inclusive gerou alguns memes para a internet também, né? Eu sou a pessoa que acompanha os memes do... Tem uma hora que o Mark Zuckerberg tá lá no tribunal, dando o testemunho e tal. Ele tá, tipo, super sério. Aí ele faz só... e volta. Gente, é genial. E aí ele passou, né, por essa situação aí de ter que prestar depoimento, enfim.
foi para a Suprema Corte e o Facebook agora está pegando pesado com essa fiscalização depois desse vazamento de informações dos usuários. Mas o que vale lembrar gente, rede social, quando você clica naquele ali e aceita os termos sem ter lido e realmente aceitar os termos, você está passivo a tudo. Sem ter lido, na maioria das vezes. Exatamente. Então, eu acho que quem quer privacidade não se submete a esse tipo de coisa. Lógico que você não pode generalizar, exatamente, e dizer que o que eles estão fazendo é errado, tem que ser investigado, tem que ser punido. Agora, assim, eu particularmente não tenho nada para esconder. Né? Então, assim, né, não me afeta tanto isso. Mas fica aí realmente o lembrete com relação à liberdade, né, dos indivíduos. Eu acho que é importante, sim, fazer a investigação e ser pesquisado como é que isso está sendo e que se realmente tiver culpa no cartório alguém, que seja punido. Mas fica aí também o lembrete às pessoas para reduzirem a quantidade de informações que colocam, as exposições, cuidado com a opinião, que por mais que a gente saiba que a gente pode dar, né, temos direito à livre expressão, a gente sabe que tem retaliações com relação a isso. Então, vamos realmente ter um pouco mais de cuidado nessa vida online para a gente conseguir seguir saudável e sem maiores danos aí, tanto a nossa integridade física como a nossa moral também, né, que é muito importante. Muito bem. Bom, gente, o programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado, Maiara. Até amanhã. Obrigada, Eduardo. Até amanhã. Vou deixar aqui novamente a lembrança do nosso site, o nosso portal www.cearanews.com.br. Lá você encontra todo o nosso conteúdo. A gente faz diversas matérias durante a semana e você pode acompanhar lá. Inclusive, agora a gente está com um especial do Dragão Fashion Brasil, que aconteceu semana passada. A gente está com várias matérias, release dos desfiles estilosos. A gente fez muito look street style, então se você quiser acompanhar esse tipo de conteúdo, tem tecnologia, tem economia, tem política, tem empreendedorismo, enfim, a gente está com uma gama bem bacana e a cada dia crescendo mais, né? A gente vai colocando mais conteúdo, trazendo mais novidades, e as nossas redes sociais também, você pode achar a gente como Rádio Ceará News, tanto no Facebook quanto no Instagram, YouTube e Twitter. Então procura lá, achou o nosso microfonezinho azulzinho, clica, segue a gente, compartilha. Ajuda também a gente a divulgar as nossas redes, o nosso conteúdo, para que mais pessoas possam ter acesso à nossa estrutura aqui, o nosso conteúdo realmente, né? Então, fica aí a lembrança, agradeço a vocês, peço desculpas, não era nem desculpar, realmente a gente extrapolou um pouquinho hoje. É porque só tá eu e o Eduardo aqui no estúdio, entendeu? Então a gente fica mais livre. Mas um pouquinho mais à vontade, só Fica a lembrança também de que a Rádio Ceará News é isso, né? Cada um tem a sua opinião, a gente não tem rabo preso, a gente não segue cartilha de jeito nenhum. Então, a gente respeita as opiniões das outras pessoas sem prejudicar a nossa, né? Correto. Então, o importante é exatamente isso, essa diversidade de opiniões, de pensamentos, e a gente conseguir realmente levar tudo na esportiva e aprender uns com os outros. Informação, comunicação, com credibilidade você encontra aqui na Rádio Ceará News. O mais importante, ninguém tem rabo preso aqui não. Então, meu amigo, não apronte não, que você vira notícia aqui, viu? Gente, forte abraço, a gente está indo embora. Amanhã estaremos de volta a partir do meio-dia com mais informações aqui na Rádio Ceará News. Você ouviu Ceará Notícias. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.